Olá pessoal, aqui é a Márcia Juliana do canal Biblu Tarô e Oráculos e hoje eu vou trazer uma apresentação sobre mitos com uma possível interpretação, num viés um pouquinho mais psicológico, mas a mitologia é fantástica em termos de textos, né, que são muito significativos tanto para a questão psicológica quanto a questão conectada um pouquinho ao mundo espiritual, metafísico, né? E hoje eu decidi, então, trazer uma reflexão com o mito de Perseu e a cabeça da Medusa, né? Eu vou ler o mito, principalmente a parte inicial, para contextualizar. Eu vou ler o texto que está na obra As Melhores Histórias da Mitologia, volume 1, Deuses, Heróis, Monstros e Guerras da Tradição Greco-Romana. Os autores são A.S. Francini e Carmen Ciganfredo. E aqui eles têm uma coletânea de. Tem o volume 1 e o volume 2, são vários mitos, né? Que são aqui apresentados de uma maneira bem sintética. É uma obra de 2017, pelo menos esse volume, o volume 1. Então aqui a gente tem, né, no sumário, a gente vai ter uma apresentação, depois a gente vai ter textos sobre o nascimento e glória de Saturno, o nascimento e glória de Júpiter, Júpiter e a guerra dos titãs, Juno, rainha dos céus, e aí nós vamos ter muitos outros, né, mitos como Netuno, Senhor dos Mares, né, Eco e Narciso. Até seria interessante como a gente vai ter a presença de Netuno ou Poseidon nesse mito, né, do Perseu. Seria interessante depois fazer um vídeo sobre Netuno, Senhor dos Mares. Aqui são mitos maravilhosos aqui que tem nessa obra. E na página, então, 222, nós vamos ter o mito de Perseu e a cabeça de Medusa. Eu vou ler, pessoal, o início, então, desse texto, para contextualizar. Depois eu vou trazer uma síntese, né, também nos slides, só para a gente reforçar um pouquinho as ideias e tentar entender a dinâmica desse mito, dessa narrativa, até chegar ao ponto final, que vai ser muito breve, bastante superficial, essa análise mais psíquica que a gente pode tentar, né, obter através desse mito. Eu, como estudante da psicanálise, da psicologia analítica, eu consigo, né, como muitos outros intelectuais da área, conseguem retirar sentidos, né, trazer leituras, significados, interpretações, ampliar um pouco os sentidos dessas narrativas mitológicas, conectando com esse campo do psíquico, certo? E é o que eu vou tentar fazer, trazendo uma interpretação aí com a minha opinião a respeito, né, do mito. É um mito que não se esgota, é inquestionável, ele é maravilhoso, ele tem muitos outros pontos a serem analisados. Eu vou trazer aqui só uma reflexão inicial para mostrar para vocês, né, mais um ponto que eu acho bastante importante dentro do caminho da espiritualidade e da questão da análise psicológica, né, da autoanálise, o envolvimento com esse tipo de leitura e como a gente pode depreender sentido deles. Então vamos lá, vamos começar o mito, né, porque eu não quero me estender muito nesse vídeo. Perseu e a cabeça de Medusa. Poucos homens poderão se vangloriar de terem nascido de uma chuva de ouro. O herói deste conto, no entanto, pode, e é sobre ele que vamos agora falar. Acrísio, rei de Argos, tinha uma bela filha chamada Danae. Um dia este poderoso rei foi consultar-se com um oráculo e recebeu dele o aviso de que sua filha jamais deveria ser mãe, pois o filho nascido de suas entranhas provocaria um dia a morte do próprio soberano. Temendo que essa profecia viesse a se realizar, o rei mandou encerrar então a sua filha numa inacessível torre de bronze, certo de que ali nenhum pretendente poderia alcançá-la. A crise, no entanto, esqueceu-se do volúvel Júpiter, que um dia, ao enxergar do Olimpo a pobre moça debruçada à janela, apaixonou-se perdidamente por ela. Ora, para o pai dos deuses não existem torres inexpugnáveis. Metamorfoseando-se numa nuvem dourada,
Júpiter penetrou nos aposentos de Danae e a fecundou de uma maneira original, fazendo descer sobre ela uma abundante e irisada chuva de ouro. Quando o rei descobriu o fato, tomou-se de ira. Antes de tomar uma providência, porém, decidiu aguardar que o neto nascesse. Tão logo o menino, que se chamou Perseu, veio ao mundo, o rei deu esta ordem cruel aos guardas: tranquem Danae e seu filho dentro de uma arca e lancem ambos ao mar. A ordem foi cumprida integralmente. No mesmo dia, mãe e filho estavam navegando sem rumo pelas águas revoltas do oceano, enquanto Acrísio, em seu trono, suspirava aliviado. O sol e a lua brilharam alternadamente sobre a arca fatídica, enquanto esta flutuava ao sabor das ondas, até que um dia ela acabou indo dar à praia de Sérifo, onde um pescador a encontrou. Qual não foi a sua surpresa, né? Ao abrir a tampa e descobrir no interior a figura da mãe abraçada ao filho. Por Júpiter! Exclamou o bom homem. O que está fazendo aí dentro esta pobre moça? Danae, com o filho aninhado nos braços, encontrava-se sentada, quase sem sentidos, e seus joelhos estavam cobertos pela água que entrara por uma fresta. Ajude-nos, disse a moça, antes de desmaiar. O velho recolheu-a com o filho e lhes deu abrigo e alimentação. Tão logo se mostraram recuperados da terrível viagem, ele os levou até o rei do país, que se chamava Polidecto. O rei tratou Danae e seu filho com muita atenção, dando-lhes um lugar para morar. Com o passar dos anos, o pequeno Perseu foi crescendo, até se tornar um rapaz forte e musculoso. Como Polidecto mostrava-se cada vez mais interessado em possuir Danae, decidiu afastar do reino o jovem. Para tanto, ordenou que ele fosse combater a terrível Medusa, uma criatura monstruosa que espalhava o terror por todo o reino. Quem é ela? Quis saber Perseu, que já tinha um pendor natural para a aventura. Medusa é uma das 3 górgonas, disse Polidecto. Filha de Forces, chamam-se Euríola, Steno e Medusa. Das 3, indubitavelmente, a última é mais bela. Até algum tempo atrás, todas as mulheres tinham inveja de sua beleza. Continuou a dizer Polidecto. Em especial da sua bela cabeleira negra. Seus cabelos eram tão escuros e sedosos que pareciam fios da noite a escorrer sobre seus ombros. O rei prosseguiu na sua história, acrescentando que um dia a mais bela das górgonas apaixonara-se por Netuno, o deus dos mares. Certa feita, tendo marcado um encontro amoroso com ele num dos templos de Minerva, acabara provocando a ira da deusa. Sedenta por vingança, Minerva decidiu punir a jovem, transformando sua linda cabeleira num ninho das mais horrendas serpentes, transformada assim numa detestável criatura. Nesse sentido, Medusa foi se refugiar numa gruta fortificada. Dizia-se que possuía agora o dom de converter em pedra todo aquele que a encarasse e que este era seu maior deleite, desde que fora alvo da nefasta transformação. Perseu, tendo ouvido o relato do rei, decidiu aceitar a missão, embora ciente de todos os perigos. Partiu alguns dias depois sob os protestos da mãe. Após uma longa jornada, o jovem chegou finalmente diante da fortaleza de pedra onde a Medusa se escondia, logo à entrada. Porém, deparou-se com algumas formas humanas que, à primeira vista, fizeram-no crer que se tratavam de guardiões. Erguendo sua tocha, Perseu observou-as melhor e descobriu que eram homens mortos, que tinham seus corpos transformados em pedras. E aí a história se desenrola, né? Os autores vão trazer mais informações aqui no mito, que eu vou, então, pular, né? Ele vai ter um momento, Perseu, que vai encontrar a Medusa, vai ter um enfrentamento e tal, até que nós vamos chegar no momento final, né? Que eu vou também ler aqui, para que a gente possa entender esse contexto inicial. Aí tem esse desenvolvimento da narrativa que traz, né, essa luta, esse enfrentamento, essa busca de Perseu pela Medusa, esse enfrentamento, até finalizar, então, com o que eu vou ler agora, né? Antes, porém, que ela pudesse lhe fazer algum dano, então aqui eles já estavam em combate, né? Ele, Perseu e a Medusa. Perseu fechou os olhos e girou seu corpo com extrema velocidade, arrancando com um golpe certeiro da espada a cabeça da Medusa. Voltando-se para o corpo que tombara no chão, já sem o auxílio do escudo,
Perseu viu, surpreso, surgir do sangue que jorrava em abundância do pescoço da criatura um belo e alvo cavalo alado, que se chamaria Pégaso, e se tornaria famoso por auxiliar outro herói, Belerofonte, a derrotar a monstruosa quimera. Montado sobre esse belo cavalo, Perseu ensacou a horrenda cabeça decepada de Medusa e retornou para casa, satisfeito com sua vitória. Então, trouxe uma síntese aí, né? Com essa pausa interna aí da parte do meio ali, do desenvolvimento do mito, né? E então agora a gente vai pensar um pouquinho, né? Ou reforçar, rever alguns aspectos que eu trouxe a partir dessa introdução do mito. Então nós vamos ter aqui o rei de Argos, que é o Acrísio, né? Mais a Danae como os personagens principais no momento inicial do mito. Nós vamos ter essa questão da má notícia do oráculo, né? Porque então a cultura grega a gente conhece, principalmente por meio da mitologia, o quão eles acreditavam nos deuses, né? Eles eram politeístas e tinham esse hábito de acessar o oráculo. Então, muito pertinente para que nós, oraculistas, e que gostamos da espiritualidade, que gostamos de decifrar enigmas por meio de narrativas da literatura ou de textos sagrados, a gente possa trazer a mitologia, né, grega para ser analisada. Então nós vamos ter essa má notícia do oráculo, né, que traz aí que vai ter um filho, que vai nascer, que vai provocar a morte de Acrísio, né? Então esse oráculo traz essa não tão boa notícia assim para esse rei, né? E esse filho que mata o pai, essa história, né, ela meio que se repete, a gente vai conseguir ver, né, também isso na narrativa do rei Édipo. Mas enfim, só para fazer uma conexão. Nesse contexto, nós vamos ter Júpiter, que vai se apaixonar por Danae, e nessa chuva de ouro ele vai conceber Perseu, que também é uma metáfora aí que a gente poderia, né, aprofundar e explicar, mas enfim, não é o objetivo agora. O rei Acrísio os lança ao mar, eles vão ser encontrados na praia de Sérifo, eles vão ser levados ao rei do país, que é esse Polidecto, né? Esse Polidecto vai se apaixonar, vai se interessar pela Danae, né? E vai oportunizar uma moradia para eles, ele vai se interessar por ela, né? E então ele vai tentar afastar Perseu da sua mãe. Para tanto, ordenou que ele fosse combater a terrível Medusa, né, uma criatura monstruosa que espalhava terror por todo o reino, pensando que ele poderia facilmente se livrar do filho da Danae, né, para ficar com ela. E aí, nesse contexto, surge, né, o Polidecto contando para o Perseu quem são as górgonas, né, que são também personagens muito importantes na mitologia. Então, aqui eu tirei essa informação da Wikipedia. Uma górgona é uma criatura da mitologia grega. As górgonas aparecem nos primórdios da literatura grega. Embora as descrições de górgonas variem, o termo mais comumente se refere a 3 irmãs que são descritas como tendo cabelos feitos de cobras vivas e venenosas, e rostos horríveis que transformavam em pedra aqueles que as viam. Tradicionalmente, então, 2 das górgonas, Steno e Euríale, eram imortais, mas a sua irmã Medusa não era, e foi morta pelo semideus e herói Perseu. Então a gente pode ter umas pistas aqui, né? Ou seja, tem 2 górgonas que estão ligadas a um contexto de um reino mais espiritual, mais ligado à imortalidade, à vida eterna, né? Enquanto que a Medusa, ela vem com uma representação simbólica de algum aspecto da nossa natureza que é mortal, né? Então, essa questão da mortalidade e da imortalidade a gente pode pegar como um sentido, né, implícito aí quando a gente vê esses personagens, porque esses personagens eles podem, né, ter uma finalidade de um texto para entretenimento por meio da literatura, mas quando a gente vê no viés da psicologia, né, ou de aspectos da natureza humana mais metafísicos, a gente pode também ver esses personagens como elementos do psiquismo humano, né? E nesse sentido é que nós vamos tentar interpretar, né? Bem simplesmente, bem superficialmente, né? Porque esse mito ele não se esgota, né?
e aí a gente vai tentar entender como a gente pode fazer esse tipo de interpretação. E a Medusa, acho que é interessante esse aspecto, né? Trouxe essa imagem para reforçar essa beleza da Medusa e esses cabelos negros que eram muito invejados. Provavelmente essa composição desse cabelo, que é uma antena, né? Simbolicamente, a gente pode fazer uma analogia no campo da espiritualidade com uma antena com o divino, né? Porque em alguns contextos da espiritualidade a gente tem essa interpretação de que os cabelos têm essa importância porque são a nossa coroa, né? E, e porque seriam manifestações ou representações de uma conexão com o alto. Então tem uma mística que envolve a questão dos cabelos. E esse cabelo realmente eu achei na internet, achei muito bonito para representar essa beleza que é a Medusa. Então antes de se tornar um monstro, o quão bela ela era, então o quão saudável e ela era e o quão essa saúde era invejada, né, por outras pessoas. Então, Medusa é uma das 3 górgonas, disse Polidecto. Filhas de Forces chamavam-se Euríola e Steno. E Medusa, das 3, indubitavelmente, a última é a mais bela, que essa é a mortal, essa característica, né, da mortalidade, é, que provavelmente pertence à alma, né, que é algo que morre, que é algo que não vai ter uma vida eterna, que não fica, né, da nossa experiência, pode ser representado por esse cabelo aí, né, essa beleza, esse personagem que é a Medusa. Até algum tempo atrás, todas as mulheres tinham inveja da sua beleza, continua a dizer Polidecto, em especial da sua cabeleira negra. E essa cabeleira, né? Seus cabelos eram tão escuros e sedosos que pareciam fios da noite a escorrer sobre seus ombros. Então, ali, esse fragmento da página 223. Bom, nesse contexto, nós vamos ter um relacionamento de Medusa e Netuno, vai rolar aí um relacionamento amoroso, né? Netuno seria também chamado de Poseidon, e é o deus dos mares, né? A gente tem que entender também as características, né, desse deus que aparece aí, e até eu vou ler depois o mito de Netuno e vou fazer algumas interpretações, vou compartilhar meus insights com vocês. Netuno, então, é o deus romano do mar, águas doces, fontes e terremotos, sendo a contraparte do deus grego Poseidon, filho de Saturno e Ops, e irmão de Júpiter e Plutão, é frequentemente representado com um tridente e tem a reputação de possuir um temperamento violento, que reflete a natureza imprevisível do mar e dos terremotos. Então percebam aqui, né? Netuno, a gente pode fazer uma conexão com essa representação tanto do mar como uma composição da natureza da Terra, como o mar, nosso mar interior, ou seja, o nosso mar de águas, que fisicamente a gente sabe que nós somos 70, 80% água aí, né, segundo a ciência, e também nós podemos pensar que o nosso inconsciente pode ser um mar de uma substância infinita metafísica, né, que a gente não tem nem acesso, mas que lá estão alguns registros, né, ou todos os registros da nossa história, podemos pensar dessa forma. Então, Netuno pode ser a representação desse mar, claro, do mar da Terra, né, porque a gente sabe que a Terra também tem uma referência simbólica com o ser humano, seria uma macrovisão, podemos ver a Terra, o globo, como uma macrovisão, um macrocosmo do nosso microcosmo conectado, né, simbolicamente, com características semelhantes, e o mar que vem como essa representação de Netuno, né, que seria Poseidon, para representar esse mar e essa violência dessa substância da nossa natureza psíquica, né, do nosso inconsciente, subconsciente, que tem uma natureza violenta, que é movido por paixões, né, por sentimentos mais intensos. Então, o domínio símbolos, né, é relacionado a Netuno. Estou retirando esse conteúdo, fazendo essa leitura aqui de conteúdo da internet. Ele governa os mares, as águas doces e as fontes, mas também tem autoridade sobre os terremotos. Olha só que interessante, ele vai mexer no corpo, né? Na carne, na terra. Tridente é o seu principal símbolo, né? Um instrumento de pesca de 3 pontas que representa seu poder sobre as águas. E o Netuno também é o criador dos cavalos e é frequentemente retratado em uma carruagem puxada por cavalos marinhos. Interessante essa referência, né? Porque me lembra da carta ao carro do tarô, né? Então aí nós podemos, em algum contexto também, quando interpretarmos a carta o carro,
relacionar sim a esse Deus que representa, né? Aí nós vamos ter o arquétipo do carro num nível espiritual alto, né? Essa relação, essa representação dessas águas, desses oceanos que podem adquirir uma violência extrema, né? Ou seja, um Deus das águas que pode mexer com as nossas águas interiores muito facilmente, né? Como um castigo, uma punição, ou como uma provação, ou como uma lição, ou como uma aprendizagem, ou como uma necessidade. Mas as nossas águas interiores, o nosso inconsciente pode ser muito transformado e influenciado por esse Deus, né? Porque existe uma ressonância entre essas substâncias, esses mundos, esses reinos, né? E as características desse mito, então, desse Deus, né? Que é o Netuno. Ele tem um temperamento volátil que pode causar tempestades e terremotos violentos, assim como ele pode gerar períodos de calmaria nas águas. Que bom, né? Netuno, please, traga a calmaria. Mas a gente sabe que nós vivemos nesses polos do bem e do mal e da ira dos deuses, né? Então, Netuno, quando nesse potencial volátil de causar tempestade, terremoto violento, é uma representação da fúria dos deuses, né? Ou desse deus em especial, porque quando remete às águas. Ele teve muitos amores, né? A maioria amores passageiros dentro da mitologia. E ele é um protetor também, né? Porque ele tem uma relação com o coletivo, no sentido de ele ser venerado pelos marinheiros, né, e por aqueles que dependiam das águas, com celebrações e templos dedicados a ele. Então, acredito muito para as pessoas que estão conectadas com a espiritualidade, os psicólogos, aqueles que têm que adentrar, né, aqueles seres mercuriais e que com a luminária, né, como eremitas, têm que se aprofundar no inconsciente, têm que entrar no oculto, para poder de lá tirar sentidos, informações e trazer para a consciência, poderíamos dizer que Netuno, de uma certa forma, é o nosso protetor, porque tanto os marinheiros da matéria, da concretude, que se jogam e se aventuram no mar e precisam da proteção desse Deus na matéria, psicólogos, espiritualistas, religiosos, né, temos que adentrar no oculto do inconsciente para obter informações do nosso psiquismo, da nossa natureza, das nossas experiências, né, pregressas do passado, da primeira infância, do nosso momento no útero da mãe e, quem sabe, em relação à nossa ancestralidade também, né, com certeza, trazer essas informações que estão lá, nesse mar das águas do inconsciente, para poder, com a proteção desse Deus, trazer essas informações de uma maneira calma, porque é um ambiente realmente bastante perigoso de se acessar e de se jogar, sim, sem nenhuma proteção, certo? Continuando aqui, pessoal, então, fiz essa introdução, né? Peguei da internet algumas informações importantes, bem superficiais e objetivas em relação a Netuno, para a gente entender esse personagem, esse relacionamento. Então, olha só, a Medusa tem a ver com o psiquismo, né? A Medusa, ela tem um relacionamento com esse Netuno, e esse encontro amoroso, ele vai se dar no templo de Minerva, né? Que também a gente pode pensar, né, nas características de Minerva, o quão Minerva, Netuno e a Medusa estão conectados, né? Porque a Minerva aí, ela vai ser a deusa da sabedoria, das artes, do comércio, da guerra, da estratégia da mitologia romana, né? Sendo a contraparte da deusa grega Atena. Então, Minerva Atena, né? Ela nasceu já adulta da cabeça de seu pai. Imagina, ela já é adulta, ela já é sábia, ela já é madura, ela já é experiente. E seus símbolos incluem a coruja, ao lance e o escudo. Ela tem como principal característica essa deusa Minerva, né, que é a Atena, a sabedoria e as artes. Minerva era a deusa da inteligência, do artesanato. Então perceba a conexão, né? Medusa com os seus cabelos escuros, que é a antena na nossa cabeça, antena com a espiritualidade e a divindade, tem aí a conexão com Netuno, que é o deus dos mares, do inconsciente, do mar físico, do mar interno, psíquico, emocional. E aí conecta com Minerva, que tem a ver com inteligência, como a mente está, né? O psiquismo, a natureza humana da mente, da saúde mental está relacionado aqui por meio dessas metáforas e desses símbolos, né?
Ela também rege, né, as profissões e as artes, inspirando poetas, arquitetos e filósofos. Ela tem esse ponto de característica que é uma guerra estratégica, né, porque ela também é associada à guerra, mas de uma forma mais estratégica, civilizada do que a guerra sangrenta, como sua correspondente grega Atena. Justiça e comércio, ela regia a justiça, era uma divindade importante para o comércio, né? Então a Minerva ela tem uma origem numa divindade etrusca chamada Menrav ou Menrva. Ela irrompeu da cabeça de Júpiter depois que ele engoliu sua primeira esposa, Metis, a fim de evitar seu nascimento. Sua conotação tende a ser mais pacífica e focada em valores civilizados, diferente da sua correspondente grega, Atena. Ela tem como símbolo a coruja, já falamos, né, que representa a sabedoria, a capacidade de ver o que os outros não veem. Olha só isso aqui, a capacidade de ver o que os outros não veem. Então, muitos psicólogos, místicos, ocultistas, religiosos, padres, pastores, todos aqueles que adentram nesse mundo do inconsciente, que precisam analisar o psiquismo humano, precisam analisar o oculto e que tem que entrar no inconsciente, né, por recursos, né, pelos recursos e com as técnicas que estão à disposição no mercado, nós vamos ver o que os outros, o que a maioria da massa não vê. Ok? E olha a conexão com Minerva, né? Como perfeita essa relação, Minerva, Medusa e Netuno, né? Como essa composição desses elementos da nossa natureza humana, nossas capacidades em relação ao psiquismo humano. E a lança e escudo simbolizam a luta, com precisão, a defesa, né? A Minerva era uma das divindades, uma das principais divindades do panteão romano, adorada em templos por toda Roma, né? Seu festival principal era a Quinquatrus, celebrada em março, que marcava o início das campanhas militares romanas e era dedicada aos artesãos e ao comércio. Então, segundo a World History Encyclopedia. Então, estou tirando aqui das informações que a IA trouxe aqui no Google, tá? Mas, enfim, quem quiser, pesquisa mais sobre essas representações, inquestionável, né? É só uma degustação que eu estou dando aqui através desse vídeo. Bom, aí nós vamos ter esse encontro amoroso, né? Justamente nesse âmbito da consciência ou da mente humana, que é o templo de Minerva, tá? Aí nós vamos ter a Medusa, que vai acabar passando por um processo de metamorfose e de transformação, se tornando então a sua cabeleira, aquela linda e negra, se transforma em cobras. Transformada assim numa detestável criatura, Medusa foi se refugiar numa gruta fortificada. Dizia-se que possuía agora o dom de converter em pedra todo aquele que a encarasse, e este que era seu maior deleite desde que for alvo da nefasta transformação. Então, pensa bem, essa transformação da Medusa, né, desse aspecto da natureza humana, psíquica, de antes bela, com cabelo sedoso, se transforma em serpentes, né? E aqui a serpente, o olhar dela paralisa, transforma uma pessoa em pedra. Então quer dizer que o resultado ele é um pouco dramático aí, é um pouco trágico, né? Ou seja, as pessoas são transformadas em pedra, elas perdem a vida quando elas se conectam com esse tipo de vibração. E o ser pedra, a gente tem isso também na Bíblia, né? Quando nós temos que a mulher de Ló olhou para trás, né, quando foi dada uma orientação por Deus de que não olhasse para trás, tinha que fugir daquela Sodoma e Gomorra que estava sendo queimada, né? E ela olha para trás e vira pedra, então ela perde a vida, ela fica estagnada, paralisada por uma curiosidade, por um medo, por alguma coisa além, né, do natural que a transforma em pedra. E aí Perseu vai assumir essa missão, né? Ele não se demonstra inicialmente super apavorado, ele estava numa fase de aventura, né? Não via um perigo tão potencial a ponto de dizer que não iria cumprir essa missão, e ele vai enfrentar as górgonas, né? Eu trouxe aqui essa imagem interessante dos seres que viraram pedra. Agora me lembrei a cidade lá na Europa, que até tem um filme, deu branco agora, mas pra gente ver como isso realmente na realidade é possível.
né? Não é uma coisa assim tão do mundo da ficção, né? Então, sabe-se lá por quê, um evento natural, um vulcão. Meu Deus, o nome tá na minha cabeça aqui, deixa eu procurar. Para não deixar essa. Do filme, né? É o filme e o episódio. O filme representa o que aconteceu na realidade. Aqui, ó. Pompeia. Oh, é isso que eu queria dizer. Pompeia, gente. Uma antiga cidade romana destruída pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 depois de Cristo. Como os corpos viraram pedra. O rápido soterramento da cidade em cinza e pedra, pomes, criou cavidades ocas no formato dos corpos, né? E aqui ele está explicando, na verdade, né? E então a gente só para a gente ver como essa questão do homem virar pedra pela natureza não é algo assim tão fantasioso, né? Então a mitologia tem uns links aí que a gente pode fazer com a realidade. Mas enfim, aí, né? Fica uma pergunta de reflexão para vocês, o que vocês acharam do mito, né? Vocês estão concordando até esse momento com o que eu estou falando? Quais são as tuas ideias, os teus insights, né? O que o Perseu vai representar para ti, né? Tem que pensar o que essa medusa representa, concorda com o meu pensamento ou discorda? Ou seja, Perseu representa o que para você? Medusa representa o que para você? Netuno representaria o que para você, né? Nós temos essas significações já postas no mercado aí pela análise do coletivo, dos símbolos, né? Mas e para você, na tua vida, quem é esse Perseu? Quem é essa Medusa? E quem é esse Netuno? Na tua vida ou no teu psiquismo, né? O que a Medusa representa para você, né? Então, o que é? Se poderíamos assim, numa conversa, né? Pensar na tua natureza psíquica, o que seria essa medusa, né? E aí eu trago algumas possibilidades de interpretação já para fechar aqui o vídeo. Algo que eu achei importante lá no início, que pode ter a ver com uma possível interpretação, é essa questão do liberte-se dos pais, né? Ou seja, quando a gente tem um casal mais um filho, e essa relação da má notícia, né, que isso a gente viu no Rei Édipo também, a gente tem essa relação desse trauma, né? Que é um problema natural, ou seja, essa mudança, né? Essa questão de um casal que vai ter um filho, e esse filho representa uma má notícia, ele não vem numa boa hora, ele vai dar, eu vou precisar de dinheiro, é, essa rejeição do pai, e aqui no caso a rejeição é, né, sem dúvida do pai, né? Ou seja, um pai que não está preparado, um pai que não quer perder o trono para dar, né, uma vazão de atenção para um filho, ok? Então há um ego, um narcisismo, um centramento. Eu quero me manter no meu reino, eu quero que o meu reino seja habitado só por mim e pela minha filha, e não por um filho que possa vir a destruir toda a minha tradição, minha cultura, meu ego. Então, isso já gera um trauma no psiquismo, né? Ou seja, um filho que vai ser concebido por uma rejeição paterna dessa forma, por questões aí, no caso, de cultura, de elite ou de reinado, de monarquia, né? Que isso é muito visível nesses contextos, né? De ter um filho homem, ter uma filha mulher, também no passado tinha essas coisas, esses pensares, né? Isso tudo influencia e pode causar um trauma que vem desse problema natural da existência, né? Da própria concepção e os pensamentos ligados a essa concepção e essas mudanças radicais, né? Que vão acontecer a partir de um relacionamento, do nascimento de um filho. E o problema, então, é esse filho vir a matar esse pai, né? Ou seja, obviamente, esse filho inconscientemente vai haver uma morte, um assassinato desse pai, porque esse pai vai mudar, ele vai morrer, né? Porque quando nasce um filho, o cara não é mais o mesmo. Toda uma rotina, toda uma vida que vai ter que ser reestruturada por causa desse filho, né? Que vai alterar realmente, dar um ponto final a uma linha de condução de valores, de pensamentos e de comportamentos
que existia quando a pessoa era solteira ou quando não tinha filhos, né, ou quando não estava comprometida com alguém, mas não tinha filhos ainda, né. Então, se libertar das fortes influências da primeira infância, ser dependente dos pais, é uma coisa que pode ser um problema, né. Então, o próprio pai não quer ser morto, né, aqui nesse contexto. O pai quer continuar sendo o garanhão, o maravilhosão, né, o cara que tem dinheiro, o cara que tem a saúde, o cara que tem a liberdade, e não quer ter o filho, né. Ele não quer esse filho e porque esse filho, de uma forma simbólica, ele mata, né, toda uma estrutura de existência centrada no ego dessa pessoa, no reinado dessa pessoa, como esse rei de Argos aí, né? Então, essa questão essa libertação dos pais aqui que eu menciono é que o ser humano, quando a gente, né, tem essas tramas inconscientes de pensamento que são printadas lá na nossa primeira infância, no processo do nosso nascimento, esses pensamentos que nos influenciam, tudo isso faz com que a gente tenha uma tendência, né, a se libertar disso, porque essas influências precisam ser cortadas, né, para que a gente possa, então, é, ressignificar, reinterpretar e conseguir se dar bem com esse tipo de tendência que é natural. Isso acontece naturalmente, né? É claro que às vezes, dependendo de cada caso, tu vai precisar de uma psicoterapia, de uma ajuda espiritual, de alguma coisa além. Mas normalmente isso acontece naturalmente. Um segundo ponto que a gente poderia trazer desse mito é enfrentar a medusa, né? Então, as pessoas terem que enfrentar seu lado monstruoso, que aí vem toda uma concepção, né? Também que a gente pode ligar lá com psicologia analítica, com a questão de Jung, que é o enfrentamento das sombras, todas as coisas que foram reprimidas e que estão lá, e que deveriam ter sido vividas e que não foram vividas, né? Quando dentro de uma situação light, digamos assim, mas enfrentar esse seu lado monstro, né, que paralisa, que amedronta as pessoas, que destrói as pessoas, também é uma coisa a se pensar, né? Ou seja, a tua sombra está matando as outras pessoas, paralisando, transformando elas em pedra, porque você passou por uma metamorfose, um relacionamento amoroso que não deu certo, ou seja, a Minerva aí, né, não curtiu a tua inteligência, o centro da inteligência não curtiu essa relação que você tem com, né, o teu inconsciente, com esse Netuno, a ponto de te transformar num monstro e você quer destruir os outros, né? Então, enfrentar essa medusa para amenizar ela, cortar a cabeça dela para que você possa ser um ser mais equilibrado e parar de, com o teu olhar, teu mal olhado, destruir as outras pessoas, é porque você tem um problema, né? Que a origem está aí, um complexo aí que tem que ser desvencilhado desse nascimento dessa pessoa, que transformou ela numa medusa, né? Dentro da sua natureza psíquica, que ela tá aí, ó, matando as pessoas com um olhar, petrificando, né? E a gente pode imaginar, né, o quão real isso é na rotina de uma sociedade, uma comunidade, né? A medusa, então, ela vem como esse monstro que paralisa as pessoas pelo medo, pela feiura, pela maldade, pela morte, por esse mal olhado, né? Porque ela olha, se você olhar para ela, ela vai te matar, te transformar em pedra. Então, é um mal olhado de um nível muito alto, de uma energia negativa muito alta, né, que mata as pessoas mesmo. E a gente pode pensar que isso é real no mundo espiritual, no mundo do psiquismo, né? A gente sabe que tem pessoas extremamente venenosas, que não, intolerantes, que não compreendem o outro e que petrificam o outro mesmo, matam dessa maneira simbólica, por meio da petrificação, anulação, desprezo da vida do outro. Isso a gente consegue ver, é uma interpretação possível, né? Mas a gente vê que a origem está tudo lá, né? Na origem do nascimento, na concepção do pensamento, principalmente do pai. Aqui a gente vê que tem algo que vem da tradição do pai, do reinado do pai. É um pai que é egocêntrico, narcísico, que não queria morrer, que não queria se render ao amor de criar uma criança ou de gerar uma criança. Pensa bem, né? Porque ele quer manter-se no reino, porque ele achava, né? Ele é óbvio que o oráculo vai dizer que esse filho vai matar o pai, porque vai haver uma morte desse ser em termos de comportamentos e atitudes depois de ser pai. Mas o objetivo é o amor, né? Para que ele consiga manifestar o amor e conhecer o amor de uma maneira diferente, que é pela filiação, né? Por obter um filho. E esses dramas dessa primeira infância, da gestação,
podem ocasionar em frutos de produzir medusas aí, que são pessoas completamente más e que saem destruindo os outros, né? E como manifestar a medusa, então, também seria uma outra interpretação, que é unir, amar o inconsciente, né? Os sentimentos e as emoções sombrias, os traumas que estão lá com o Netuno, né? Sob domínio do Netuno, mais a beleza, que seria essa medusa, que é a guardiã, a protetora, a soberana, o ego, consciência. Eu vi a medusa, interpretei ela como essa beleza, como ela muito relacionada à consciência, né? Tanto é que nós vamos ter relação aí da consciência com o templo de Minerva e tal, né? E esse momento anterior dela conhecer a ira da Minerva, achar isso belo, né? Mais a sabedoria, a inteligência, as artes, a mente, a Minerva, né? Então, esse contexto, se fosse harmonioso nessa relação inicial entre a Medusa, ter um relacionamento legal com a Minerva e com Netuno, em algo harmônico, se fosse num ambiente de um psiquismo saudável, poderia dar frutos diferentes do que essa história que esse mito traz. Porque nessa trajetória, nesse enredo, nessa narrativa aqui, não deu certo essa composição. Alguma coisa aí na questão da Minerva, da questão da inteligência, da questão da sabedoria, da mente, deu errado nesse processo que a Minerva transformou a Medusa numa pessoa má. É uma inteligência maligna, na verdade, se tornou, né? Uma inteligência maligna para a morte, para a destruição, para a petrificação de pessoas. Então, trazer o inconsciente para a consciência, para a razão, cria um monstro, às vezes. Uma doença que paralisa, também é uma possível leitura, né? Encontrar a beleza nas trevas do inconsciente, trazer para o templo de Minerva, que é o local da sabedoria e da razão, pode não ser vantajoso em alguns momentos, por isso tem que ter todo um cuidado, né? Por isso precisamos também desse Netuno como um protetor, um Deus protetor, para a gente adentrar e tratar essas pessoas ou conversar com essas pessoas, porque é complicado você mexer em coisas que são muito profundas, que são ancestrais muitas vezes, e trazer isso para o templo de Minerva, trazer isso para a consciência, trazer para o local de sabedoria da razão, né? Pode ser que, dependendo de algumas pessoas, pode ser que o resultado seja a manifestação dessa medusa, né? E vai ser necessário cortar a cabeça dessa medusa nesse processo terapêutico para que essa pessoa consiga chegar ao final do, do cavalo alado, né? De ter uma saúde mental mais significativa, né? Então, o que a gente pode pensar que essa transformação que aconteceu nesse contato do Netuno, da Medusa e da Minerva, né? Eu consideraria aqui o deus dos mares, o Poseidon, o Netuno, como a representação do inconsciente e de todas as suas memórias, sejam elas mais tempestuosas como as memórias mais calmas. E a Medusa eu vejo como essa consciência que num primeiro momento, ela pode ser, sim, saudável, bela, invejada e super sedosa, né? Essa antena, essa conexão com o divino pode estar numa condição saudável, mas dependendo dessa inteligência, né? De algum conflito com a inteligência, com a sabedoria, do que polui esse templo de Minerva, do que polui essa sabedoria, essa inteligência, nós vamos ter a Medusa. E eu considero a Medusa como o limiar da consciência, né? Ela é a protetora da consciência, ela é a consciência, porque é uma consciência que olha, é a luz da consciência, né? O olhar que petrifica, o olhar que mata, porque foi ferido, porque foi morto em primeiro lugar, né? Por essa inteligência desequilibrada que a Minerva aí exaltou, porque Netuno, alguma coisa também tem entre eles aí, entre o inconsciente, a inteligência maligna, o inconsciente das trevas e a inteligência maligna que transforma essa consciência numa medusa, em alguém que tem uma olhada, uma inveja potencial dos outros e paralisa os outros por causa desse olhar maligno.
A solução, então, é focar na cabeça, ou seja, aqui temos a referência, né, do Perseu cortando a cabeça da medusa. Então tem que eliminar essa medusa para poder ter, então, as águas aladas, leves e do cavalo alado aí do mortal, para que a gente possa, então, ter essa pessoa ter uma saúde mental, né? E aqui a gente olhando para a imagem que eu trouxe da internet, a gente pode ver que temos uma conexão também com o texto de Davi, né? O texto de Davi quando mata o Golias e também corta a sua cabeça, né? Ou seja, essas pessoas que representam a natureza da pessoa que tem esses potenciais mais violentos, de paralisar as pessoas, petrificar as pessoas, de querer matar as pessoas, nesse contexto dos reinados, né? Nesses contextos provavelmente de elite, muito mais forte na elite, acredito, porque lida com poder, com dinheiro, com riquezas altas, mas que também no mundo dos pobres e dos medianos também existe, e muito. Tem que se cortar a cabeça da medusa, né? Então, essa pessoa que tem esse problema de nascimento já e que tem a infelicidade de ter essas experiências, mas não há aí um drama no sentido de que não é possível a transformação, aí o próprio mito diz que é possível, tem que cortar a cabeça da medusa e pronto. Foca na cabeça, na saúde mental, na psicoterapia, na alquimia, na espiritualidade, na religião, na cultura, na filosofia do bem, mas tem como mudar. E aí você vai ter, né, esse final aí, né, maravilhoso, que é quando cortar a cabeça da medusa, a gente vai ter esse produto, né, esse resultado que é o cavalo alado, que é o Pégaso, que a gente também poderia, não se esgota a análise do Pégaso aqui, em outro momento eu vou fazer outro vídeo, porque também ele é o resultado dessa trajetória, dessa tragédia aí, né? De experiências, desses altos e baixos, dessas lutas existenciais, conflitos existenciais que o mito de Perseu e Medusa trazem, né? Mas que bom que o resultado foi bem positivo. A psicoterapia ou qualquer tipo de atuação do ser humano por meio do seu inconsciente e da consciência, né, com todos os recursos à disposição para que a pessoa se transforme em uma pessoa melhor é possível, né? Tá aí o Pégaso para nos mostrar. Obrigada pela atenção, pessoal. Espero que tenham gostado. O mito não se esgota, né? Ele tá cheio de simbologia legal. Fiz uma análise superficial aqui, mas eu vou me aprofundar mais. Eu vou trazer mais links e conexões. Espero que gostem. Acho que isso tudo tem a ver com o mundo da espiritualidade, da psicologia e do tarô e do oráculo. Abraço.